Ela foi deixada no altar, e entre os sussurros e olhares de pena, seu chefe milionário se aproximou devagar, inclinou-se ao lado dela e sussurrou: "Finge que sou o noivo." E naquele instante, tudo mudou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Ele não vem. A voz veio dos bancos da frente, um sussurro alto demais para ser discreto. Beatriz Almeida fingiu não ouvir, os olhos ainda fixos na porta principal da igreja. Rafael ia chegar. Claro que ia. Estava apenas atrasado. Trânsito, algum imprevisto. Qualquer coisa menos o que aquela voz insinuava. Já faz meia hora, outra pessoa comentou. E dessa vez, Beatriz conseguiu identificar a dona da voz, prima distante de Rafael, que nunca escondera o desprezo por ela. Coitada, toda produzida, e o noivo nem apareceu. Risadinhas abafadas ecoaram pelos bancos. Beatriz apertou o buquê de rosas brancas, os dedos tremendo tanto que algumas pétalas se soltaram e caíram no chão de mármore. O padre, ao seu lado, limpou a garganta pela 10ª vez, o olhar piedoso mais humilhante do que qualquer zombaria. "Alguém ligou para ele?" perguntou uma tia de Rafael, a voz carregada daquela falsa preocupação que mal escondia a satisfação mórbida. "Já ligaram, não atende." Mais sussurros, mais risadas contidas. Beatriz sentiu o rosto queimar, o corpete do vestido de repente sufocando. "Minha filha," o padre começou baixinho. "Talvez seja melhor." Mas Beatriz balançou a cabeça, ainda olhando para a porta. Rafael ia chegar, tinha que chegar. Eles haviam planejado aquele casamento por um ano inteiro. A igreja estava cheia, as flores perfeitas, o vestido custara 3 meses de salário. Ele não podia simplesmente não aparecer. "Eu sempre achei que ele não ia casar," comentou alguém atrás dela, sem sequer se preocupar em baixar a voz. "Rafael sempre foi meio irresponsável, né?" Concordâncias murmuraram pelos bancos como ondas. Seu celular vibrou dentro da pequena bolsa de mão que a madrinha segurava alguns metros atrás. Beatriz se virou rápido demais, tropeçando no vestido, e a madrinha correu para ampará-la. "É ele?" Beatriz sussurrou, a voz saindo rouca. Júlia, sua melhor amiga desde a faculdade, olhou para a tela do celular e seu rosto empalideceu. Ela mostrou a mensagem para Beatriz e o mundo pareceu inclinar no eixo. Era de Rafael. Apenas 3 palavras. "Desculpa, não consigo." Nada mais. Sem explicação, sem justificativa. Apenas aquilo. Beatriz releu a mensagem 3 vezes como se as palavras pudessem mudar de sentido. Não mudaram. Rafael não estava preso no trânsito. Não havia nenhum imprevisto. Ele simplesmente escolhera não vir. "E aí?" Alguém gritou dos fundos da igreja. "Vai ter casamento ou não?" Gargalhadas explodiram, não mais contidas, não mais disfarçadas. Beatriz sentiu as pernas bambearem. Júlia a segurou pelo braço, sussurrando algo que ela não conseguiu processar. Estava olhando para os rostos nos bancos. Alguns demonstravam pena genuína. A maioria demonstrava curiosidade, entretenimento. Estavam se divertindo com sua desgraça. Aquilo era uma história que contariam por anos. A noiva que foi deixada no altar. A pobre Beatriz que esperou meia hora por um noivo que nunca apareceu. Riram dela, tiraram fotos discretas, enviaram mensagens para amigos que não estavam ali. Ela era um espetáculo. Mais celulares começaram a tocar. Pessoas atendiam sem sequer sair da igreja, falando alto sobre o escândalo. "Você não vai acreditar no que está acontecendo aqui. A noiva foi deixada no altar, sim, juro. Estou te mandando foto agora." Beatriz viu flashes discretos. Alguém estava gravando. Aquilo ia parar nas redes sociais. Foi então que viu ele. No último banco à direita, quase escondido pela coluna, estava Rodrigo Tavares, seu chefe, o dono da empresa de arquitetura onde ela trabalhava como coordenadora de projetos há 3 anos. Ele estava ali, terno cinza impecável, expressão completamente neutra, como se estivesse em mais uma reunião tediosa. Beatriz sabia que ele não queria estar naquele casamento. Rodrigo deixara claro quando ela entregou o convite. "É realmente necessário?"
Ele perguntara com aquela frieza característica. Eu prefiro não misturar vida pessoal com profissional. Mas ela insistira, mais por protocolo do que por desejo real de tê-lo ali. E agora ele estava testemunhando sua humilhação completa. Na segunda-feira, quando ela voltasse ao escritório, todos saberiam. Rodrigo provavelmente a olharia com o mesmo desinteresse de sempre. Ou talvez simplesmente ignorasse como se nada tivesse acontecido. Beatriz, a gente precisa decidir o que fazer. Júlia sussurrou urgentemente. As pessoas estão esperando. Você quer que eu anuncie que o casamento foi cancelado? Beatriz olhou para a amiga, depois para o padre, depois para os convidados que a encaravam com aquela expectativa mórbida. Como descer daquele altar, caminhar pelo corredor central com todos olhando, sussurrando, rindo? Como encarar sua mãe, sentada na primeira fileira com os olhos vermelhos de tanto chorar? Olha a cara da mãe dela, tadinha. Alguém comentou alto. Gastou uma fortuna nesse casamento. Aposto que o Rafael estava traindo. Outra voz especulou. Ninguém some assim do nada. Ela devia desconfiar. As versões se multiplicavam, cada uma pior que a anterior. Beatriz fechou os olhos, respirando fundo. Não ia chorar. Não ali, não na frente de todas aquelas pessoas. Eu quero ir embora. Beatriz disse finalmente, a voz saindo mais firme do que se sentia. Só quero sair daqui. Júlia assentiu, já organizando mentalmente a logística. Mas antes que pudessem se mover, uma voz masculina cortou o ar. Com licença! Todos se viraram. Rodrigo Tavares estava de pé, caminhando pelo corredor lateral em direção ao altar. Cada passo era medido, deliberado, como tudo o que ele fazia. Os sussurros cessaram instantaneamente. Todos conheciam Rodrigo. Mesmo quem nunca o vira pessoalmente, conhecia a reputação. Empresário bem-sucedido, dono de uma das maiores empresas de arquitetura de São Paulo, frequentemente fotografado em eventos de alto padrão. O que ele estava fazendo? Beatriz o observou subir os degraus, confusa. Rodrigo parou na frente dela, tão perto que ela conseguia sentir o perfume caro dele, ver o corte perfeito do terno italiano. Por um segundo, só existiram os dois. Os convidados, a igreja, a humilhação, tudo desapareceu. Rodrigo a encarou com aqueles olhos escuros e inescrutáveis que sempre a deixavam desconfortável no escritório. Então, ele se inclinou levemente, os lábios quase tocando seu ouvido, e sussurrou, finge que sou o noivo. Beatriz piscou, certa de que tinha ouvido errado. Mas Rodrigo continuou, a voz baixa e urgente. Confie em mim, eu explico depois. Mas agora, você vai fingir que o casamento segue como planejado, comigo. Antes que Beatriz pudesse processar, antes que pudesse perguntar se ele estava louco, Rodrigo se virou para o padre. Peço desculpas pelo atraso. Houve um imprevisto. Sua voz preencheu a igreja, autoritária, sem espaço para questionamentos. O padre piscou, confuso. Os convidados murmuraram surpresos. Júlia arregalou os olhos. Rodrigo, o que você está fazendo? Beatriz conseguiu sussurrar, a voz trêmula. Ele se virou para ela e pela primeira vez desde que o conhecia, Beatriz viu algo diferente em seu rosto. Não era frieza, não era desinteresse, era determinação. E talvez, apenas talvez, algo parecido com raiva. Não dela, mas da situação, de Rafael, de todos aqueles que riram. Rodrigo tocou seu braço levemente, o gesto surpreendentemente suave. Você vai sair daqui com a cabeça erguida. Ele disse baixo, apenas para ela ouvir. Não como a mulher que foi humilhada, mas como a mulher que se casou, mesmo que seja tudo uma farsa. Eles não precisam saber. Beatriz o encarou, o cérebro lutando para acompanhar. Era loucura, completamente insano. Mas olhando para os convidados, vendo as câmeras de celular ainda apontadas, ouvindo os sussurros recomeçarem, ela entendeu. Rodrigo estava oferecendo uma saída. Por que você faria isso? Ela perguntou, precisando entender. Rodrigo sustentou seu olhar, e pela primeira vez, Beatriz viu uma fissura na armadura dele. Algo vulnerável, algo real.
Porque ninguém merece passar por isso, e porque eu posso. Simples assim, sem explicações elaboradas, sem promessas românticas. Apenas uma escolha pragmática. Beatriz olhou para o padre, depois para os convidados, depois de volta para Rodrigo. Ela podia dizer não, podia sair dali correndo, deixar o vestido de noiva para trás e nunca mais olhar para trás. Ou podia fazer o que ele sugeria, fingir, representar, dar àqueles convidados uma história diferente para contar. E talvez, apenas talvez, salvar um pedaço de sua dignidade. Está bem, ela sussurrou finalmente. Vamos fazer isso. Rodrigo assentiu, algo parecido com alívio passando rapidamente por seu rosto. Ele se virou para o padre, que ainda estava parado ali completamente perdido. Podemos começar? Rodrigo perguntou, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. O padre olhou para Beatriz, depois para Rodrigo, depois para os convidados que agora sussurravam ainda mais alto. Eu não entendo, o padre admitiu. O noivo não é outra pessoa? Rodrigo não hesitou. Houve uma mudança de última hora. Assuntos familiares complexos. Rafael não pôde comparecer e pediu que eu assumisse seu lugar. Beatriz concordou. Temos toda a documentação necessária. Era mentira. Obviamente era mentira. Mas Rodrigo falava com tanta convicção que até Beatriz quase acreditou. O padre franziu a testa, claramente desconfortável. Isso é altamente irregular. Eu não posso simplesmente... Mas Rodrigo o interrompeu. Padre, com todo respeito, a noiva já passou por humilhação suficiente. Podemos resolver as questões burocráticas depois. Por agora, gostaria apenas de prosseguir. Houve um momento de silêncio tenso. O padre olhou para Beatriz, procurando confirmação. Ela assentiu lentamente, ainda processando o que estava acontecendo. Finalmente, o padre suspirou. Está bem, mas isso vai precisar ser regularizado depois. Rodrigo concordou com um aceno. Então ele se posicionou ao lado de Beatriz, ficando onde Rafael deveria estar. Os convidados explodiram em murmúrios. Quem é esse homem? É o chefe dela. Eles estão juntos? Mas e o Rafael? As teorias começaram a circular instantaneamente. Beatriz podia imaginar as versões que surgiriam, que ela estava tendo um caso com Rodrigo, que Rafael descobrira e fugira, que aquilo era planejado desde o início. Cada versão mais absurda que a anterior. Mas estranhamente, aquilo era melhor do que a verdade, melhor do que ser a mulher abandonada, a rejeitada, a que não foi suficiente. O padre começou a cerimônia, a voz saindo hesitante no início, mas ganhando firmeza aos poucos. Beatriz mal ouvia as palavras. Estava hiperfocada em Rodrigo ao seu lado, na forma como ele mantinha a postura perfeita, a expressão serena, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Como ele conseguia parecer tão calmo, como conseguia manter aquela fachada enquanto tudo ao redor era caos. Beatriz o conhecia há 3 anos e nunca o vira perder a compostura. Nem quando projetos importantes falhavam, nem quando clientes gritavam, nem quando a empresa enfrentou crise financeira ano passado. Rodrigo sempre permanecia impassível e agora, fingindo se casar com sua funcionária para salvá-la de humilhação pública, ele continuava exatamente o mesmo, frio, controlado, impenetrável. Rodrigo Tavares, você aceita Beatriz Almeida como sua esposa? O padre fez a pergunta tradicional e Beatriz sentiu o ar preso nos pulmões. Aquilo era real demais, assustador demais. Rodrigo virou-se para ela, segurando sua mão. Seus dedos eram firmes, quentes. Aceito, ele disse. E sua voz não tremeu nem por um segundo. Os convidados sussurraram mais alto. Câmeras de celular captaram o momento. Beatriz sabia que aquilo estaria em todos os lugares até o final do dia. Então o padre se virou para ela. Beatriz Almeida, você aceita Rodrigo Tavares como seu esposo? Era a vez dela. A última chance de recuar, de dizer que aquilo era loucura, de confessar que tudo era mentira. Mas olhando nos olhos de Rodrigo, vendo a certeza ali, Beatriz respirou fundo.
Aceito, ela disse, e sua voz saiu mais firme do que esperava. O padre concluiu a cerimônia rapidamente, claramente querendo acabar logo com aquela situação bizarra. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Beatriz congelou. Eles não haviam pensado nisso. Claro que não haviam pensado nisso. Rodrigo também pareceu hesitar por uma fração de segundo. Mas então ele se inclinou, uma mão tocando levemente o rosto dela. Desculpa. Ele sussurrou tão baixo que só ela ouviu, e então a beijou. Foi breve, casto, nada mais do que um roçar de lábios. Mas mesmo assim, Beatriz sentiu algo atravessá-la como choque elétrico. Os convidados aplaudiram, alguns entusiasmados, outros ainda confusos. Quando Rodrigo se afastou, Beatriz viu algo em seus olhos que não conseguiu identificar. Surpresa? Confusão? Ou algo mais? Mas antes que pudesse analisar, ele já estava se virando para os convidados, oferecendo seu braço a ela. Vamos, ele disse baixinho. Beatriz pegou seu braço e juntos eles desceram os degraus do altar. A marcha nupcial começou a tocar, atrasada e descompassada. Eles caminharam pelo corredor central e Beatriz manteve a cabeça erguida, os olhos fixos na frente. Não olhou para os rostos, não registrou as expressões. Apenas caminhou, um passo de cada vez, segurando o braço de Rodrigo como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que acabara de virar de cabeça para baixo. Quando finalmente cruzaram a porta da igreja e saíram para a luz do sol, Beatriz sentiu as pernas bambearem. Rodrigo a segurou imediatamente firme. Calma, respira. Ela obedeceu, puxando ar aos pulmões em golfadas desesperadas. O que ela acabara de fazer? O que eles acabaram de fazer? Rodrigo, eu... Ela começou, mas não sabia como terminar. Rodrigo a guiou para o lado, longe da porta onde os convidados começariam a sair a qualquer momento. Nós precisamos conversar, ele disse, e pela primeira vez sua voz soou cansada. Mas não aqui, não agora. Beatriz concordou, ainda tentando processar. Então Júlia saiu correndo da igreja, o rosto uma mistura de choque e preocupação. Beatriz, o que foi aquilo? Por que o Rodrigo... Mas Rodrigo a interrompeu com um olhar. Júlia, certo? Você pode dar 1 minuto para nós? Júlia piscou, depois assentiu lentamente, recuando. Rodrigo voltou sua atenção para Beatriz. A recepção. Tem uma recepção planejada? Beatriz assentiu, ainda atordoada. No salão do hotel, daqui a 1 hora. Rodrigo considerou aquilo. Nós vamos. Vamos aparecer, cumprimentar as pessoas, manter a farsa. E depois disso, nós conversamos sobre como desfazer essa bagunça. Desfazer? Claro. Aquilo não era real. Era apenas um resgate temporário. Beatriz sabia disso. Mas mesmo assim, algo dentro dela se contraiu ao ouvir aquelas palavras. O salão do hotel estava impecável. Mesas redondas cobertas com toalhas brancas, arranjos florais que custaram uma fortuna. Lustres de cristal refletindo luz dourada em todas as direções. Beatriz havia escolhido cada detalhe com cuidado durante meses de planejamento. E agora estava ali, de braços dados com o homem errado, prestes a entrar em sua própria recepção de casamento, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Rodrigo a guiava pelo corredor do hotel com aquela confiança inabalável, cumprimentando pessoas com acenos sutis, como se fosse perfeitamente natural estar no lugar de outro homem. Beatriz mal conseguia respirar direito, o vestido de noiva pesando toneladas, o buquê amassado em sua mão trêmula. Isto era loucura, completa e absoluta loucura. Respira, Rodrigo sussurrou sem olhar para ela. Se você desmaiar agora, toda a encenação vai por água abaixo. Beatriz o fuzilou com os olhos, mas obedeceu, puxando o ar lentamente. Como ele conseguia estar tão calmo? Eles acabavam de fingir um casamento. Beijaram na frente de 200 pessoas. E agora iam entrar numa recepção, onde teriam que dançar, cortar bolo, receber cumprimentos. Era surreal. As portas duplas do salão se abriram e o mestre de cerimônias, claramente confuso, mas profissional, anunciou:
Senhoras e senhores, com vocês os noivos, Beatriz Almeida e... Ele hesitou brevemente. Rodrigo Tavares. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Beatriz viu rostos conhecidos se virando, alguns sorrindo, outros ainda processando o que havia acontecido na igreja. Eles entraram e Beatriz sentiu centenas de olhos sobre ela. Reconheceu colegas de trabalho, amigos da faculdade, tios distantes, vizinhos. Todos olhavam com aquela mistura de curiosidade e confusão. Onde estava Rafael? Por que Rodrigo Tavares, o chefe notoriamente frio de Beatriz, estava no lugar dele? As especulações corriam soltas. Dava para ver nos sussurros mal disfarçados, nos olhares trocados. Rodrigo a guiou até a mesa principal, puxou a cadeira para ela sentar. Um gesto cavalheiresco que pareceu automático. Beatriz se sentou, as pernas bambas, e Rodrigo ocupou a cadeira ao lado. A cadeira que Rafael deveria ocupar. O pensamento a atingiu como soco no estômago. Rafael, o homem com quem planejara passar a vida. O homem que simplesmente mandara 3 palavras por mensagem e desaparecera. Você está bem? Rodrigo perguntou baixinho, inclinando-se levemente em sua direção. Beatriz forçou um sorriso. Perfeitamente bem. Acabei de casar com meu chefe numa farsa completa depois de ser abandonada no altar. Como eu não estaria bem? O sarcasmo saiu mais amargo do que pretendia. Rodrigo não pareceu se ofender. Justo. Ele pegou uma taça de água e entregou a ela. Bebe. Você está pálida. Beatriz aceitou a taça, grata por ter algo para fazer com as mãos. Bebeu devagar, tentando acalmar o turbilhão dentro dela. Ao redor, os convidados começavam a se acomodar nas mesas, ainda conversando animadamente sobre o acontecimento bizarro. Beatriz conseguia ouvir fragmentos. Sempre soube que tinha algo entre eles. Rafael devia ter descoberto. Aposto que é um escândalo corporativo. Cada teoria mais absurda que a anterior. Júlia apareceu ao lado da mesa, o rosto ainda chocado. Bia, a gente precisa conversar. Beatriz olhou para a amiga, depois para Rodrigo. Ele assentiu sutilmente, como se desse permissão. Beatriz se levantou, seguindo Júlia para um canto mais discreto do salão. Assim que estavam relativamente sozinhas, Júlia explodiu. O que foi aquilo? Você e o Rodrigo? Desde quando? Beatriz balançou a cabeça. Não é o que você está pensando, Ju. Eu e Rodrigo não estamos juntos. Nunca estivemos. Júlia a encarou incrédula. Então por que ele fingiu ser seu noivo? Por que vocês se casaram? Beatriz respirou fundo. Ele estava tentando me ajudar, me salvar da humilhação completa. Foi impulso dele. E eu aceitei porque não aguentava mais ser o centro das risadas. Júlia processou aquilo em silêncio. Vocês são loucos, completamente loucos. Você sabe que isso vai ter consequências, né? Legais, inclusive? Beatriz não tinha pensado nisso. Claro que não tinha. Estava ocupada demais, tentando não desmoronar. A gente resolve depois, ela disse, ecoando as palavras de Rodrigo. Agora, eu só preciso passar por essa recepção sem desabar. Júlia a puxou para um abraço apertado. Eu te conheço há 10 anos, Bia, e nunca te vi tão perdida. Beatriz sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido, afastando as lágrimas. Eu não sei o que fazer, Ju. Rafael simplesmente foi embora, sem explicação, sem conversa. E agora eu estou aqui, fingindo que me casei com outro homem. Júlia segurou seu rosto. Nós vamos descobrir o que aconteceu com o Rafael. Mas agora, você precisa se recompor. Todo mundo está olhando. Beatriz assentiu, endireitando a postura. Júlia estava certa. Ela podia desmoronar depois. Agora precisava manter a farsa. Voltou para a mesa principal, onde Rodrigo conversava educadamente com o pai de Beatriz, que parecia completamente perdido, mas tentando ser cortês. Pai, Beatriz interrompeu suavemente. Seu pai se virou, os olhos vermelhos. Ele havia chorado na igreja. Beatriz vira. Filha, eu não entendo nada do que está acontecendo. O Rafael... Ela tocou seu braço. Depois eu explico, pai. Prometo. Mas agora, por favor, apenas...
Finja que está tudo bem. Seu pai olhou entre ela e Rodrigo, claramente confuso, mas assentiu. Se é isso que você quer. Beatriz não sabia o que queria. Não sabia mais nada. Mas aceitar aquilo era mais fácil do que tentar explicar. A comida começou a ser servida. Beatriz mal tocou no prato, o estômago revirado demais para comer. Rodrigo, ao contrário, comia calmamente, como se estivesse em um jantar de negócios qualquer. Como ele conseguia? Você precisa comer alguma coisa, ele disse sem olhar para ela. As pessoas vão notar se você não comer. Beatriz pegou o garfo mecanicamente, levando um pedaço minúsculo de comida à boca. Mastigou sem sentir o gosto. Engoliu com dificuldade. Rodrigo estava certo. Precisavam manter as aparências, mas cada segundo ali era tortura. Cada olhar dos convidados, cada sussurro, cada sorriso falso. Beatriz queria gritar, queria sair correndo. Queria acordar e descobrir que tudo não passava de pesadelo horrível. Por que você fez isso? Ela perguntou de repente, virando-se para Rodrigo. Ele pausou, o garfo no ar, e finalmente a olhou. Fez o quê? Beatriz gesticulou vagamente. Tudo isso. Fingir ser meu noivo. Se casar comigo. Por quê? Rodrigo colocou o garfo no prato. Limpou a boca com o guardanapo. Por um momento ele apenas a estudou. Aqueles olhos escuros e impenetráveis como sempre. Porque eu vi o que estava acontecendo, ele disse finalmente. Vi como aquelas pessoas riam de você e não pude ficar parado. Beatriz franziu a testa. Mas por quê? Você mal fala comigo fora do escritório. Me trata com a mesma frieza que trata todo mundo. Por que de repente se importa? Rodrigo desviou o olhar. Eu não disse que me importo. Disse que não pude ficar parado. É diferente. Mas Beatriz não acreditou. Havia algo ali, algo que ele não estava dizendo. Antes que pudesse pressionar, o mestre de cerimônias anunciou a dança dos noivos. Beatriz congelou. Claro, a dança. Ela havia escolhido a música com Rafael, ensaiado os passos, e agora teria que dançar com Rodrigo, na frente de todos. Rodrigo se levantou, estendendo a mão. Vamos acabar logo com isso. Sua voz estava tensa pela primeira vez. Beatriz aceitou sua mão e ele a guiou até o centro do salão. A música começou, uma canção romântica que agora soava cruel. Rodrigo a puxou para perto, uma mão na cintura dela, a outra segurando sua mão. Eles começaram a se mover e Beatriz percebeu surpresa que ele dançava bem, melhor do que Rafael, na verdade. Você dança, ela comentou, precisando preencher o silêncio. Rodrigo deu de ombros. Aulas obrigatórias na adolescência. Minha mãe insistia. Era a primeira informação pessoal que ele compartilhava. Beatriz não sabia nada sobre a família de Rodrigo. Ele nunca falava sobre sua vida fora do trabalho. Era um mistério completo. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos e Beatriz se pegou notando coisas que nunca havia notado antes. A forma como a mão dele era firme, mas não possessiva, na sua cintura. O cheiro do perfume dele, algo amadeirado e caro. A proximidade dos corpos, tão diferente da formalidade do escritório, era desconcertante. Todo mundo está olhando, ela sussurrou. Deixe que olhem, Rodrigo respondeu. Quanto mais convincentes formos agora, menos perguntas depois. A música terminou. E os convidados aplaudiram. Beatriz se afastou de Rodrigo rapidamente, desconfortável com a intimidade forçada. Eles voltaram para a mesa e o resto da recepção se desenrolou em um borrão. Houve o corte do bolo, onde Beatriz teve que sorrir e fingir felicidade enquanto alimentava Rodrigo com um pedaço. Houve os brindes, onde pessoas que mal a conheciam fizeram discursos sobre amor e compromisso que soavam vazios. Houve a jogada do buquê, que Beatriz atirou sem emoção e uma prima pegou. E através de tudo, Rodrigo permaneceu ao seu lado, sólido e impassível, representando o papel de noivo com perfeição desconcertante. Quando finalmente acabou, quando o último convidado saiu e Beatriz ficou sozinha com Rodrigo no salão vazio, ela sentiu as pernas falharem,
Rodrigo a segurou antes que caísse. Calma, você aguentou firme até agora. Beatriz olhou para ele e, pela primeira vez, desde que tudo começara, permitiu que as lágrimas caíssem. Eu me casei com você, ela disse, a voz quebrando. Eu realmente me casei com você. O que eu fiz? O que nós fizemos? Rodrigo a guiou até uma cadeira, ajudando-a a sentar. Ele se ajoelhou na frente dela, surpreendentemente gentil. Nós fizemos o que precisava ser feito no momento, e agora vamos resolver isso, juntos. Beatriz limpou as lágrimas. Como? Como a gente desfaz um casamento que não deveria ter acontecido? Rodrigo hesitou e Beatriz viu algo passar por seu rosto. Dúvida, medo, mas então a máscara voltou. Anulação. Podemos entrar com pedido de anulação. Casamento sob coação emocional. Circunstâncias extraordinárias. Meu advogado pode resolver. Claro, ele tinha advogado para tudo. Beatriz assentiu, exausta demais para pensar direito. E até lá, Rodrigo se levantou. Até lá, mantemos distância. Voltamos ao normal no escritório. Fingimos que isso foi apenas um momento de loucura temporária. Soava simples, mas Beatriz sabia que não seria. Como ela voltaria ao normal depois disso? Como trabalharia ao lado do homem com quem fingira se casar? Como olharia nos olhos dele sem lembrar do beijo no altar, da dança, da forma como ele a segurou quando ela quase desabou? Rodrigo, ela chamou quando ele se virou para sair. Ele parou, olhando por cima do ombro. Obrigada, por hoje, por tentar me ajudar, mesmo que tenha sido loucura. Rodrigo ficou em silêncio por um momento longo. Não me agradeça ainda. Você pode acabar me odiando quando tudo isso terminar. E então ele saiu, deixando Beatriz sozinha no salão vazio, vestida de noiva, casada com o homem errado, sem fazer ideia de como sua vida havia desmoronado tão completamente em questão de horas. Ela olhou para a aliança na mão esquerda, um anel simples que Rodrigo havia providenciado de alguma forma. Não era a aliança que ela escolhera com Rafael. Aquela ainda estava guardada em algum lugar, esperando por um noivo que nunca apareceu. Beatriz girou o anel no dedo, e algo dentro dela se quebrou definitivamente. Júlia voltou para buscá-la, encontrando-a ainda sentada ali, sozinha. Vem, Bia, vamos te levar para casa. Beatriz se levantou como autômato, deixando a amiga guiá-la. No carro, olhando pela janela para as ruas de São Paulo, iluminadas pela noite, Beatriz tentou processar tudo. Rafael a havia abandonado. Rodrigo a havia salvo. Ela estava casada com seu chefe, legalmente casada. Como era possível que sua vida tivesse virado de cabeça para baixo tão rápido? O que eu vou fazer agora? Ela perguntou em voz alta, mais para si mesma do que para Júlia. A amiga pegou sua mão. Agora você vai descansar. E amanhã a gente começa a juntar os pedaços. Mas Beatriz não tinha certeza se haviam pedaços suficientes para juntar. Não tinha certeza de nada mais. Quando chegou em casa, seu apartamento estava exatamente como deixara pela manhã. Vestido de noiva espalhado, maquiagem sobre a penteadeira, flores da decoração matinal ainda frescas. Tudo preparado para um dia que deveria ser perfeito e que se tornara o pior dia da sua vida. Beatriz tirou o vestido com dificuldade, deixando-o cair no chão em um monte de renda e tule. Tomou banho longo, deixando a água quente lavar o dia horrível. Mas mesmo quando estava limpa, vestida com pijama confortável, deitada na própria cama, ela não conseguia desligar o cérebro. As imagens continuavam voltando, Rafael não aparecendo, os risos dos convidados, Rodrigo subindo ao altar, o beijo, a dança, a aliança que agora pesava em seu dedo. E por baixo de tudo, uma pergunta que ela não queria responder, porque, em meio a todo aquele caos, a presença de Rodrigo havia sido a única coisa que a impediu de desmoronar completamente. Segunda-feira chegou rápido demais. Beatriz acordou com o despertador tocando insistentemente.
o som perfurando o pouco sono que conseguira. Havia passado o domingo trancada em casa, ignorando ligações, apagando redes sociais, depois de ver as fotos do casamento espalhadas por toda parte. Empresário salva funcionária de vexame no altar, dizia uma manchete. Romance secreto no escritório vira casamento relâmpago, especulava outra. Cada versão mais inventada que a anterior. E agora, ela precisava voltar ao escritório. Ver Rodrigo. Trabalhar ao lado dele como se nada tivesse acontecido. A ideia a deixava nauseada. Vestiu-se mecanicamente, escolhendo um conjunto sóbrio, nada chamativo. Prendeu os cabelos em coque apertado, maquiagem leve para esconder as olheiras. Olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Parecia mais velha, cansada, quebrada. A aliança ainda estava no dedo. Beatriz a girou nervosamente. Deveria tirá-la, mas isso geraria mais perguntas. Deixou onde estava. No caminho para o escritório, o estômago revirava. Todos saberiam, claro que saberiam. O casamento dela com Rodrigo estava em todos os lugares. Como enfrentaria os colegas? O que diria? O escritório estava no 22º andar de um prédio comercial no Itaim Bibi, São Paulo. Quando Beatriz entrou, o silêncio foi imediato. Todos pararam o que estavam fazendo e olharam. Ela manteve a cabeça erguida, caminhando direto para sua mesa. Conseguia ouvir os sussurros começando atrás dela. É ela. Casou com o chefe. Que escândalo! Beatriz sentou-se, ligou o computador, fingiu normalidade, mas as mãos tremiam sobre o teclado. Ana Paula, colega da mesa ao lado, se aproximou com cautela. Bia, é verdade, você e o Rodrigo? Beatriz não sabia o que responder. Mentir, confirmar, explicar? É complicado, ela disse finalmente. Ana Paula arregalou os olhos. Complicado como? Antes que Beatriz pudesse responder, a porta da sala de Rodrigo se abriu. Ele saiu, terno impecável como sempre, expressão neutra. Varreu o escritório com os olhos e quando encontrou Beatriz, algo imperceptível passou por seu rosto. Então ele voltou para a sala, fechando a porta atrás de si. Mensagem clara, não queria ser incomodado. Ana Paula soltou uma risadinha nervosa. Ele está sendo mais frio que o normal. Pensei que depois de casar... Beatriz a cortou. Podemos não falar sobre isso? Eu só quero trabalhar. Ana Paula recuou magoada. Tá, desculpa por me importar. Beatriz se arrependeu imediatamente, mas não sabia como consertar. Tudo estava desmoronando e ela não conseguia segurar os pedaços. A manhã se arrastou em agonia. Beatriz tentou se concentrar nos projetos, mas os olhares não paravam. Pessoas passavam por sua mesa só para observá-la. Alguns cumprimentavam com sorrisos falsos, outros simplesmente olhavam. Beatriz se sentia exposta, dissecada. Às 11, recebeu um e-mail de Rodrigo. Assunto: reunião, 11h30. Apenas isso. Nenhum contexto. Beatriz olhou para a porta fechada dele. Eles precisavam conversar de qualquer jeito. Talvez fosse sobre a anulação. Quando o relógio marcou 11h30, ela se levantou, alisou a saia e caminhou até a sala dele. Bateu levemente. Entre. A voz dele era profissional, distante. Beatriz entrou, fechando a porta atrás de si. Rodrigo estava sentado atrás da mesa enorme, papéis espalhados, computador aberto. Ele não levantou os olhos imediatamente. Sente-se. Beatriz obedeceu, as mãos suando. Finalmente, Rodrigo a olhou. E pela primeira vez desde sábado, ela viu cansaço em seu rosto. Ele não havia dormido bem também. Precisamos estabelecer regras. Ele começou sem rodeios. O escritório inteiro sabe do casamento. Não podemos mudar isso, mas podemos controlar como lidamos com a situação daqui para frente. Beatriz assentiu esperando. Aqui somos profissionais. Apenas isso. Não comentamos sobre o que aconteceu. Não confirmamos nem negamos nada. Trabalhamos normalmente. E a anulação? Beatriz perguntou. Rodrigo hesitou. Meu advogado está analisando, mas há complicações. Beatriz franziu a testa. Que tipo de complicações?
Rodrigo se recostou na cadeira. A cerimônia foi válida. Temos certidão de casamento assinada. Para anular, precisaríamos provar coação ou fraude. E fazer isso publicamente significa expor toda a história. O que você quer evitar? Beatriz sentiu o pânico crescer. Então, o que fazemos? Rodrigo a estudou por um longo momento. Divórcio. É mais simples, mais rápido. Alegamos incompatibilidade. Ninguém precisa saber os detalhes. Divórcio. A palavra soou estranha, como se divorciar de alguém com quem nunca esteve casada de verdade. Quanto tempo? Ela perguntou. Alguns meses, talvez mais, dependendo da papelada. Meses. Beatriz teria que viver meses casada com Rodrigo. E enquanto isso, Rodrigo se inclinou para a frente. Mantemos distância. Não damos motivos para mais especulações. Você faz seu trabalho, eu faço o meu. Quando o divórcio sair, dizemos que não funcionou e seguimos em frente. Soava razoável. Mas havia algo na voz dele que Beatriz não conseguia identificar. Tensão? Arrependimento? Está bem, ela concordou. Podemos fazer isso. Rodrigo assentiu, voltando sua atenção para o computador. Beatriz entendeu a dispensa. Levantou-se para sair, mas parou na porta. Rodrigo, ele ergueu os olhos. Por que você realmente fez aquilo? A pergunta pairou no ar entre eles. Rodrigo ficou em silêncio, o maxilar tenso. Porque era a coisa certa a fazer, ele disse finalmente. Mas Beatriz não acreditou. Havia algo mais, algo que ele não dizia. Ela queria pressionar, descobrir, entender, mas o olhar dele deixou claro, conversa encerrada. Beatriz saiu, fechando a porta suavemente. Voltou para sua mesa, tentando processar. Meses casada com Rodrigo. Como sobreviveria a isso? O resto do dia foi tortura. Cada vez que alguém olhava para ela, Beatriz sentia o peso do julgamento. Durante o almoço, comeu sozinha na própria mesa, evitando a copa onde todos certamente falariam dela. Às 5 da tarde, quando estava arrumando suas coisas para ir embora, Júlia apareceu. Ela trabalhava em outro prédio, mas claramente fizera questão de passar por ali. Vem, vamos tomar um café. Você precisa sair desse escritório. Beatriz não discutiu. Pegou a bolsa e seguiu a amiga. Foram a uma cafeteria próxima, sentando-se num canto discreto. Júlia pediu 2 cappuccinos e esperou Beatriz começar. Foi horrível, Beatriz admitiu. Todo mundo olhando, sussurrando, e Rodrigo, ele está agindo como se nada tivesse acontecido. Júlia tomou um gole do café. E o que você esperava? Que ele declarasse amor eterno? Beatriz fez uma careta. Claro que não, mas um pouco de, não sei, humanidade. Bia, você conhece o Rodrigo há 3 anos. Ele já foi humano alguma vez? Beatriz pensou. Júlia tinha razão. Rodrigo sempre fora frio, distante, profissional ao extremo. Por que esperaria diferente agora? Ele falou em divórcio. Beatriz contou. Alguns meses de espera. Júlia assentiu. E o Rafael? Alguma notícia? Beatriz balançou a cabeça. Nada. Ele sumiu completamente. A mágoa voltou, fresca e dolorosa. O homem que amara, que planejara uma vida inteira, simplesmente desaparecera. Você vai atrás de explicações? Júlia perguntou. Beatriz não sabia. Parte dela queria respostas. Outra parte tinha medo do que descobriria. Ainda não sei, ela admitiu. Passaram 1 hora conversando, Júlia tentando animar Beatriz com piadas e fofocas aleatórias. Funcionou um pouco. Quando voltou para casa, Beatriz se sentia marginalmente melhor. Mas ao entrar no apartamento vazio, a solidão voltou com força. Ligou a televisão para ter ruído de fundo, preparou um jantar simples que mal tocou. Estava lavando a louça quando o celular tocou. Número desconhecido. Beatriz atendeu com cautela. Alô? Silêncio. Depois, uma voz masculina familiar. Bia, sou eu. Rafael. Beatriz quase derrubou o telefone. Rafael? A raiva explodiu instantaneamente. Onde diabos você estava? Como você ousa me ligar agora? Eu sei que você está com raiva. Eu mereço. A voz dele soava cansada. Mas preciso explicar. Beatriz não queria ouvir. Queria desligar, mas uma parte dela precisava entender.
Explica então. Explica por que me deixou no altar na frente de 200 pessoas. Explica aquela mensagem de 3 palavras. Rafael respirou fundo. Eu entrei em pânico. Na manhã do casamento, acordei e percebi que não estava pronto, que não sei se te amo do jeito que deveria, e não consegui ir até a igreja fingir. Beatriz sentiu lágrimas queimarem. Então você simplesmente fugiu, mandou uma mensagem e sumiu. Eu sei que foi covarde. Eu sei, mas eu não consegui te encarar. Onde você está agora? Beatriz perguntou. Na casa do meu irmão, em Campinas. Longe, seguro, conveniente. E só agora você resolve ligar? Rafael hesitou. Eu vi as fotos do casamento com aquele cara, o Rodrigo. Claro, ele vira. Todo mundo vira. Bem, você não apareceu. Alguém tinha que estar lá. A amargura em sua voz era palpável. Vocês estão juntos? Rafael perguntou, e Beatriz quase riu da ironia. Ele a abandonara, mas tinha coragem de parecer ciumento. Isso não é da sua conta. Bia, por favor, eu ainda me importo com você. Beatriz sentiu raiva ferver. Você não tem direito de se importar. Você desistiu desse direito quando me deixou sozinha no altar. Eu quero conversar, pessoalmente, explicar tudo direito. Beatriz fechou os olhos. Não quero te ver. Não agora. Talvez nunca. Por favor, Bia. Ela desligou antes que ele terminasse. As mãos tremiam. Rafael ligara. Depois de tudo, ele ligara. E soava arrependido, perdido. Parte de Beatriz queria gritar com ele, exigir respostas completas. Outra parte só queria esquecer que ele existia. Ela olhou para a aliança no dedo, casada com Rodrigo. Legalmente casada. Por meses. A vida dela era um caos completo. E ela não fazia ideia de como consertar. O telefone tocou de novo. Rafael insistindo. Beatriz desligou sem atender, bloqueando o número. Não agora, não assim. Aquela noite, Beatriz sonhou com o altar. Mas dessa vez, quando Rodrigo se inclinava para beijá-la, ele não parava. O beijo se aprofundava, virando real, virando algo que a deixava sem ar. E quando acordou sobressaltada, coração acelerado, Beatriz percebeu com horror que não estava assustada com o sonho. Estava assustada porque havia gostado. Olhou para o relógio. 3 da manhã. Virou-se na cama, puxando o travesseiro sobre a cabeça. Isso era apenas confusão mental, estresse, trauma do abandono. Não significava nada. Rodrigo era seu chefe, um homem frio que a ajudara por motivos que ela não entendia. Nada mais. Mas mesmo repetindo aquilo mentalmente, Beatriz não conseguiu voltar a dormir. As semanas seguintes se arrastaram em uma rotina estranha e desconfortável. Beatriz e Rodrigo mantinham a distância combinada no escritório, interagindo apenas quando absolutamente necessário. Reuniões eram profissionais, e-mails concisos, conversas inexistentes. Os colegas eventualmente pararam de olhar tanto, acostumando-se com a presença dela. Mas Beatriz sentia a tensão constante, como fio esticado prestes a romper. Cada vez que cruzava com Rodrigo no corredor, o coração acelerava inexplicavelmente. Cada vez que ouvia sua voz em reuniões, algo dentro dela se agitava. Era perturbador e confuso, e Beatriz tentava ignorar desesperadamente. Na 3ª semana após o casamento, Rodrigo a chamou novamente em sua sala. Beatriz entrou com cautela. Ele estava de pé junto à janela, olhando a cidade lá embaixo. Precisamos ir a um evento, ele disse sem rodeios. Beatriz franziu a testa. Que evento? Rodrigo se virou. Jantar beneficente. Clientes importantes estarão lá. Normalmente eu vou sozinho, mas dadas as circunstâncias, minha ausência com uma esposa recém-casada levantaria questões. Esposa. A palavra soou estranha. Você quer que eu vá como sua esposa? Beatriz perguntou incrédula. Quero que você vá como minha acompanhante. Aparecemos juntos, mantemos as aparências, saímos. Simples. Nada sobre aquilo era simples. Quando? Beatriz perguntou resignada. Sexta-feira, 7 da noite, vou te buscar. Rodrigo voltou sua atenção para os papéis na mesa. Dispensa clara.
Beatriz saiu, o estômago embrulhado. Um evento social com Rodrigo, fingindo ser casal. Como se a situação já não fosse complicada o suficiente. Sexta-feira chegou rápido demais. Beatriz passou horas escolhendo o vestido certo, algo elegante, mas não exagerado. Optou por um vestido azul marinho que chegava aos joelhos, decote discreto, salto médio, prendeu os cabelos em coque baixo, maquiagem leve. Quando a campainha tocou às 7 em ponto, ela respirou fundo antes de abrir. Rodrigo estava impecável. Terno preto sob medida, gravata cinza, cabelos perfeitamente penteados. E pela primeira vez, Beatriz realmente o viu. Não como chefe, não como salvador improvisado, mas como homem. E era um homem bonito, extremamente bonito. Como ela nunca notara antes. Está pronta? Ele perguntou, e Beatriz percebeu que estava encarando. Sim, vamos. Desceram até o carro dele, um sedã importado. E Rodrigo abriu a porta para ela. Gesto automático, educação enraizada. Durante o trajeto, ficaram em silêncio. Beatriz observava a cidade passar pela janela, tentando acalmar os nervos. Você está nervosa? Rodrigo comentou de repente. Não era pergunta. Estou, ela admitiu. Não sei como agir nessas situações. Seja você mesma. Só mantenha a história de que nos casamos por amor. Amor. Como fingir algo que não existia? Mas Beatriz assentiu. O evento era em um hotel luxuoso nos Jardins. Quando chegaram, um manobrista pegou as chaves e Rodrigo ofereceu o braço a Beatriz. Ela aceitou e entraram juntos no salão decorado com opulência exagerada, lustres de cristal, mesas com arranjos florais caros, garçons circulando com champanhe. Beatriz se sentiu deslocada imediatamente. Mas Rodrigo a guiava com confiança, cumprimentando pessoas, apresentando-a como sua esposa. Cada vez que dizia a palavra, Beatriz sentia um aperto estranho no peito. Rodrigo! Que surpresa vê-lo acompanhado! Um homem se aproximou, sorriso largo, apertando a mão de Rodrigo. Fernando, prazer! Esta é Beatriz, minha esposa. Fernando estudou Beatriz com interesse. Esposa? Não sabia que você havia se casado. Rodrigo manteve a expressão neutra. Foi recente. Pequena cerimônia. Mentira sobre mentira. Beatriz sorriu educadamente enquanto Fernando a cumprimentava. Eles conversaram sobre negócios e Beatriz se manteve quieta, apenas ouvindo. Era fascinante ver Rodrigo naquele ambiente, comandando a atenção sem esforço, falando com autoridade natural. Quando Fernando finalmente se despediu, Beatriz soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Você se saiu bem, Rodrigo comentou baixinho. Só fiquei quieta, Beatriz respondeu. Às vezes é exatamente o que precisa fazer. Ele a guiou até uma mesa onde sentaram para o jantar. A comida era sofisticada, pequenas porções artisticamente arranjadas. Beatriz comeu devagar, hiperconsciente de Rodrigo ao seu lado. Em determinado momento, ele colocou a mão sobre a dela em cima da mesa, gesto casual para quem observava. Mas o toque enviou choque elétrico pelo braço de Beatriz. Ela olhou para ele, surpresa. Tem gente olhando, ele explicou baixinho. Claro, apenas representação. Beatriz forçou um sorriso, deixando a mão onde estava. Depois do jantar houve dança. Casais se moviam pela pista ao som de música suave. Rodrigo se levantou, estendendo a mão. Precisamos dançar. Não era pedido. Beatriz aceitou sua mão, e ele a conduziu até a pista. Pela segunda vez em poucas semanas, Beatriz se viu nos braços dele, dançando. Mas dessa vez era diferente. Não havia pressão de centenas de convidados curiosos. Não havia trauma recente nublando tudo. Era apenas eles dois, movendo-se no ritmo da música. Rodrigo a segurava com firmeza, profissional, mas presente. Você realmente dança bem, Beatriz disse, precisando quebrar o silêncio. Você já comentou isso, Rodrigo respondeu, algo parecido com diversão em sua voz. Por que você nunca se casou? A pergunta saiu antes que Beatriz pudesse filtrar. Rodrigo a olhou surpreso. Desculpa, ela se apressou. Não é da minha conta. Rodrigo hesitou.
Depois respondeu: nunca encontrei alguém que valesse complicar minha vida. Brutal honestidade, típico dele. E agora sua vida está complicada por minha culpa, Beatriz disse baixinho. Rodrigo a puxou levemente mais perto. Eu escolhi complicar. Ninguém me forçou. Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Algo indefinível que fez o coração de Beatriz disparar. A música terminou e eles se afastaram rapidamente. O resto da noite passou em borrão de conversas superficiais e sorrisos forçados. Quando finalmente saíram, Beatriz sentiu alívio imenso. No carro, durante o caminho de volta, nenhum dos dois falou. A tensão era palpável. Rodrigo parou em frente ao prédio dela, desligando o motor. Obrigada por comparecer, ele disse formalmente. Beatriz assentiu. Obrigada por me avisar com antecedência. Ela abriu a porta para sair, mas hesitou. Rodrigo, posso te perguntar algo? Ele a olhou esperando. Você se arrepende de ter fingido ser meu noivo? Rodrigo ficou em silêncio por tanto tempo que Beatriz pensou que ele não responderia. Então, não, eu não me arrependo. Seus olhos seguravam os dela, intensos. E você? Beatriz pensou na humilhação evitada, no caos que se seguiu, na confusão atual. Não sei, ela admitiu honestamente. Beatriz subiu para o apartamento, jogou os sapatos no canto e caiu no sofá. A noite fora exaustiva, mas não podia negar que dançar com Rodrigo, conversar com ele fora do ambiente de trabalho, havia sido diferente. Bom, até. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Era apenas circunstância. Trauma fazendo-a buscar conforto no lugar errado. Nada mais. Mas quando deitou na cama naquela noite, Beatriz se pegou pensando na forma como Rodrigo a segurava enquanto dançavam, no calor da mão dele sobre a sua, na intensidade daqueles olhos escuros. E pela primeira vez permitiu-se perguntar, e se não fosse só fingimento? E se houvesse algo real ali? Na segunda-feira seguinte, Beatriz chegou ao escritório determinada a voltar à normalidade. Mas ao sentar em sua mesa, encontrou um envelope. Dentro, um bilhete em caligrafia que não reconheceu. Precisamos conversar. Desça até o café da esquina às 3. R. Rodrigo. Por que não mandara e-mail como sempre? Beatriz guardou o bilhete, o coração acelerado. O dia se arrastou até às 3. Quando finalmente desceu, encontrou Rodrigo já sentado em um canto discreto. 2 xícaras de café sobre a mesa. Ela se sentou, cautelosa. O que aconteceu? Rodrigo empurrou uma xícara para ela. O advogado ligou sobre o divórcio. Beatriz segurou a xícara. E há complicações. Aparentemente, por termos feito a cerimônia pública, com testemunhas, certidão assinada, alegar incompatibilidade imediata levantaria suspeitas. O juiz poderia questionar a validade original do casamento, o que traria toda a história à tona. Beatriz sentiu o pânico subir. Então, o que fazemos? Rodrigo tomou um gole do café. Esperamos, 6 meses no mínimo. Tempo razoável para um casamento falhar sem levantar muitas perguntas. 6 meses, meio ano casada com Rodrigo. Isso é muito tempo, Beatriz sussurrou. Eu sei, Rodrigo parecia tão frustrado quanto ela, mas é a melhor opção. Beatriz processou aquilo. 6 meses mantendo as aparências, vivendo aquela mentira. E se alguém descobrir a verdade? Ela perguntou. Rodrigo a encarou seriamente. Ninguém pode descobrir. Seria fraude matrimonial. Problemas legais para ambos. O peso daquilo caiu sobre Beatriz. Estavam presos. Completamente presos. Está bem, ela concordou. Porque que escolha tinha? Rodrigo pareceu aliviado. Vamos continuar como antes. Distância, profissionalismo. Mas mesmo enquanto dizia aquilo, seus olhos diziam outra coisa. Algo que Beatriz não conseguia decifrar. Voltaram ao escritório separadamente, mantendo a discrição. Mas quando Beatriz se sentou em sua mesa, a realidade a atingiu com força total. 6 meses. Meio ano fingindo ser casada com um homem que mal conhecia. Um homem que a confundia, que a fazia sentir coisas que não deveria. Como sobreviveria a isso?
2 meses se passaram desde o casamento. Beatriz e Rodrigo haviam caído em uma rotina estranha, mas funcional. Trabalhavam lado a lado durante o dia, mantendo o profissionalismo rígido, mas ocasionalmente precisavam aparecer juntos em eventos, jantares com clientes, festas corporativas. Cada vez, a linha entre fingimento e realidade ficava mais tênue. Beatriz se pegava notando detalhes sobre Rodrigo que nunca percebera antes. A forma como ele ajustava a gravata quando nervoso, o pequeno vinco entre as sobrancelhas quando concentrado, a risada rara que transformava completamente seu rosto. Era perigoso. Ela sabia que era perigoso, mas não conseguia parar. Uma quinta-feira, Beatriz estava revisando projetos quando seu celular vibrou. Mensagem de Júlia: emergência, preciso de você, agora. Beatriz franziu a testa, pegou a bolsa e foi até a sala de Rodrigo. Bateu levemente. Entre. Ela abriu a porta. Preciso sair mais cedo. Emergência familiar. Rodrigo a estudou. Tudo bem? Beatriz hesitou. Júlia não era tecnicamente família, mas era a pessoa mais próxima que tinha. Sim, só preciso ir. Rodrigo assentiu. Vá, qualquer coisa, me liga. A preocupação genuína na voz dele a surpreendeu. Obrigada. Beatriz saiu rapidamente, dirigindo até o apartamento de Júlia. Quando chegou, encontrou a amiga no sofá, chorando. Ju, o que aconteceu? Júlia limpou o rosto. Terminei com o Felipe. Beatriz se sentou ao lado dela, puxando-a para um abraço. Conta tudo. Júlia soluçou. Descobri que ele estava me traindo com a ex dele há meses. Beatriz sentiu raiva queimar. Aquele filho da... Júlia balançou a cabeça. Não vale a pena. Mas dói, Bia. Dói tanto. Beatriz segurou a mão da amiga. Eu sei. Acredite, eu sei. Ficaram ali por horas. Beatriz consolando Júlia, deixando-a desabafar. Quando finalmente Júlia dormiu, exausta de tanto chorar, Beatriz cobriu-a com uma manta. Olhou o relógio. 9 da noite. Deveria ir para casa, mas a ideia de voltar para o apartamento vazio a deprimia. Pegou o celular. Hesitou. Então digitou. Júlia está bem. Obrigada por perguntar. Enviou para Rodrigo. A resposta veio rápida. Fico feliz. Você está bem? Beatriz olhou para a tela. Por que ele se importava? Estou só cansada. Depois de um minuto. Ainda no apartamento dela? Sim. Endereço? Beatriz franziu a testa, mas enviou o endereço. 20 minutos depois, a campainha tocou. Ela abriu surpresa ao encontrar Rodrigo ali, segurando 2 sacolas. O que você está fazendo aqui? Ele ergueu as sacolas. Comida. Apostei que nenhuma de vocês comeu. Beatriz ficou sem palavras. Rodrigo entrou, indo direto para a cozinha como se conhecesse o lugar. Começou a tirar embalagens das sacolas. Comida italiana, aparentemente de restaurante caro. Você não precisava, Beatriz disse, mas seu estômago roncou traindo-a. Rodrigo sorriu levemente. Claramente precisava. Eles comeram em silêncio, sentados no balcão da cozinha. Beatriz não percebera o quanto estava faminta até começar a comer. Obrigada, ela disse finalmente. Por isso, por se importar. Rodrigo a olhou. Por que eu não me importaria? Beatriz não tinha resposta para aquilo. Quando terminaram, Rodrigo ajudou a lavar a louça, os dois trabalhando lado a lado em silêncio confortável. Posso te perguntar algo? Beatriz disse de repente. Rodrigo secou as mãos. Pode. Por que você é tão diferente fora do escritório? Rodrigo se apoiou no balcão. Diferente como? Beatriz gesticulou vagamente. No trabalho você é frio, distante, mas fora... Você traz comida, pergunta se estou bem, age como se realmente se importasse. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Talvez eu sempre tenha me importado. Só não sabia demonstrar. A admissão a pegou desprevenida. Rodrigo... Ele balançou a cabeça. Não, deixa pra lá, foi só um comentário. Mas Beatriz não conseguia deixar. Você se importa comigo? Rodrigo a encarou. E pela primeira vez, Beatriz viu vulnerabilidade real em seus olhos. Sim, eu me importo. O coração dela disparou. Desde quando? Rodrigo passou a mão pelos cabelos, gesto incomum nele. Não sei.
há algum tempo. Mas você estava com o Rafael e eu não misturo vida pessoal com trabalho. Nunca misturei. Até me salvar no altar, Beatriz sussurrou. Rodrigo deu um passo em direção a ela. Até te salvar no altar. Eles estavam próximos agora, perigosamente próximos. Beatriz podia sentir o calor dele, o cheiro do perfume. Isso é loucura, ela disse, mas não se afastou. Eu sei. Rodrigo ergueu a mão, tocando levemente o rosto dela. Nós somos tecnicamente casados. Beatriz tentou fazer piada, mas a voz saiu trêmula. É o casamento mais estranho do mundo. Rodrigo concordou, o polegar traçando a linha da mandíbula dela. Mas não posso fingir mais. Não posso fingir que não sinto nada. Beatriz fechou os olhos. Aquilo era perigoso, complicado demais. Eles teriam que se divorciar em alguns meses. Mas quando abriu os olhos e viu a forma como Rodrigo a olhava, como se ela fosse algo precioso, todas as razões contra sumiram. Rodrigo! Ele se inclinou, dando tempo para ela recuar. Ela não recuou. Seus lábios se encontraram. E não foi como no altar. Não foi casto ou fingido. Era real. Desesperado, cheio de meses de tensão não resolvida. Beatriz se viu respondendo, as mãos subindo pelos ombros dele, puxando-o mais perto. Rodrigo a pressionou contra o balcão, aprofundando o beijo. Era embriagante, assustador, perfeito. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Isso complica tudo, Beatriz sussurrou. Eu sei, Rodrigo respondeu, encostando a testa na dela. Mas não me arrependo. Beatriz não se arrependia também. Deveria, mas não se arrependia. O que fazemos agora? Rodrigo recuou levemente, segurando o rosto dela entre as mãos. Paramos de fingir, pelo menos entre nós. Beatriz assentiu, incapaz de formar palavras. Rodrigo a beijou de novo, mais suave dessa vez. Um som da sala os interrompeu. Júlia se movendo no sofá. Eles se separaram rapidamente, como adolescentes pegos fazendo algo errado. Beatriz deixou escapar uma risada nervosa. Eu deveria ir, Rodrigo disse, mas parecia relutante. Sim, provavelmente. Mas nenhum deles se moveu. Finalmente, Rodrigo deu um passo atrás. Boa noite, Beatriz. O jeito como ele disse seu nome fez algo derreter dentro dela. Boa noite. Ela o acompanhou até a porta. Antes de sair, Rodrigo se virou. Amanhã, podemos conversar amanhã? Beatriz assentiu. Sim, amanhã. Ele saiu e Beatriz encostou na porta fechada, o coração ainda acelerado. O que acabara de acontecer? Voltou para a sala, onde Júlia agora estava acordada, olhando para ela com expressão curiosa. Era o Rodrigo? Beatriz corou. Sim, ele trouxe comida. Júlia arqueou uma sobrancelha. Que gentil. E por que você está vermelha? Beatriz se sentou no sofá. Ju, nós beijamos. Os olhos de Júlia se arregalaram. O que? Quando? Agora, na cozinha? Beatriz cobriu o rosto com as mãos. Isso é uma loucura, né? Eu estou sendo completamente louca. Júlia puxou as mãos dela. Bia, olha para mim. Você gosta dele? Beatriz pensou. Gostava? Era mais do que isso. Era atração, sim, mas também admiração, respeito. Algo mais profundo que não conseguia nomear. Eu acho que sim, ela admitiu. Mas é tão complicado. Nós temos que nos divorciar. Ele é meu chefe. E tudo começou com uma mentira gigante. Júlia sorriu suavemente. Amor geralmente é complicado, mas a questão é, vale a pena tentar? Beatriz não sabia, mas quando pensava no beijo, na forma como Rodrigo a olhava, na gentileza que ele demonstrava quando achava que ninguém via, ela queria que valesse. Não sei, ela disse honestamente, mas acho que quero descobrir. Júlia a abraçou. Então descobre. A vida é curta demais para não arriscar. Beatriz passou a noite no apartamento de Júlia, mas mal dormiu. Na manhã seguinte, chegou ao escritório mais cedo que o normal. Precisava falar com Rodrigo, esclarecer as coisas. Mas quando entrou, ele já estava lá, em pé, junto à janela de sua sala. Viu-a através do vidro e acenou para que entrasse.
Beatriz respirou fundo e foi. Fechou a porta atrás de si. Bom dia. Rodrigo se virou. Havia tensão em seus ombros, incerteza em seus olhos. Sobre ontem, eles começaram ao mesmo tempo, depois pararam. Beatriz deu uma risada nervosa. Você primeiro. Rodrigo se aproximou. Eu não me arrependo do que aconteceu, mas entendo se você acha que foi erro. Beatriz balançou a cabeça. Não foi erro. Pelo menos não para mim. Alívio inundou o rosto dele. Então o que fazemos? Beatriz pensou. Acho que paramos de lutar contra isso. Vemos onde dá, mas com cuidado, sem expectativas. Rodrigo assentiu. E quanto ao divórcio? A pergunta pairou no ar entre eles. Beatriz não tinha resposta. O divórcio estava planejado para dali a 4 meses. Mas agora, com tudo mudando, ela não sabia mais o que queria. Decidimos quando chegar a hora, ela disse finalmente. Por agora, apenas sejamos honestos um com o outro. Rodrigo pegou sua mão. Honestidade, posso fazer isso. E pela primeira vez em meses, Beatriz sentiu algo parecido com esperança. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Beatriz. Ela e Rodrigo mantinham profissionalismo no escritório durante o dia, mas depois do expediente era diferente. Jantares discretos em restaurantes afastados, conversas que se estendiam pela madrugada, descobertas constantes um sobre o outro. Beatriz aprendeu que Rodrigo perdera a mãe jovem, que construíra o império sozinho, que por baixo da frieza havia um homem com medos e sonhos como qualquer outro. E Rodrigo descobriu Beatriz além da funcionária eficiente. Sua paixão por arquitetura que ia além do trabalho, seu amor por filmes antigos, a forma como cantarolava baixinho quando concentrada. Estavam se apaixonando de verdade. Mas a sombra do divórcio planejado pairava sobre tudo. Faltavam 2 meses para completar os 6 necessários. E nenhum dos dois tocava no assunto. Era como se falar sobre o fim quebrasse a bolha perfeita onde viviam. Até que uma sexta-feira chegou o envelope. Beatriz estava em casa quando a campainha tocou. Um mensageiro entregou documentos oficiais, papéis do divórcio. O advogado de Rodrigo os enviara para revisão. Beatriz sentou no sofá, olhando para os papéis. Ali estava, o fim oficial do casamento que nunca deveria ter acontecido. Mas agora, depois de tudo, a ideia de assinar aquilo a deixava vazia. Pegou o celular, ligou para Rodrigo. Ele atendeu no primeiro toque. Beatriz, tudo bem? Recebi os papéis do divórcio. Silêncio do outro lado. Depois, eu também recebi. Mais silêncio. Rodrigo, a gente precisa conversar. De verdade. Eu sei, vou aí. Ele desligou. 20 minutos depois, estava batendo na porta dela. Beatriz abriu, e só de vê-lo, algo dentro dela se acalmou. Rodrigo entrou, viu os papéis sobre a mesa de centro. Então, ele disse, ficando de pé desconfortavelmente. Então, Beatriz ecoou. Eles se encararam por um longo momento. Eu não quero assinar, ambos disseram ao mesmo tempo. Beatriz piscou. O quê? Rodrigo deu um passo em direção a ela. Eu não quero me divorciar de você. Eu sei que isso começou como farsa, mas não é mais. Pelo menos não para mim. O coração de Beatriz disparou. Nem para mim. Mas Rodrigo, e as complicações? Você sempre disse que não queria complicar sua vida. Rodrigo pegou as mãos dela. Eu estava errado. Minha vida antes de você era vazia. Organizada, sim, mas vazia. Você trouxe caos, confusão, sentimentos que não sei lidar direito. E eu não quero voltar para o vazio. Beatriz sentiu lágrimas queimarem. Mas as pessoas vão falar, vão dizer que sempre foi real, vão especular. Deixa que falem, Rodrigo disse, segurando o rosto dela. Eu cansei de me importar com o que as pessoas pensam. A única opinião que importa é a sua e a minha. Então te pergunto, você quer continuar casada comigo? De verdade dessa vez? Beatriz olhou para aquele homem que aparecera do nada e virara seu mundo de cabeça para baixo. O homem que a salvara quando estava no fundo do poço, que aos poucos mostrara não ser tão frio quanto parecia, que a fazia rir, pensar, sentir viva. Sim, ela sussurrou. Eu quero.
Rodrigo sorriu, um sorriso genuíno, que transformava completamente seu rosto. Então casa comigo, de novo, do jeito certo. Beatriz riu através das lágrimas. Você está me pedindo em casamento? Estou. Tecnicamente já somos casados, mas quero fazer direito. Quero te pedir. Quero que você escolha isso conscientemente, não por desespero ou circunstância. Ele se ajoelhou ali mesmo, na sala modesta dela, ainda segurando suas mãos. Beatriz Almeida, você aceita continuar sendo minha esposa? Não por obrigação, não por aparências, mas porque eu te amo e quero construir uma vida de verdade contigo. Beatriz mal conseguia ver através das lágrimas. Você me ama? Rodrigo assentiu. Eu te amo. Acho que te amo desde muito antes do casamento. Só não sabia. Eu também te amo, Beatriz disse, a voz quebrando. Eu te amo e quero ficar casada com você, de verdade. Rodrigo se levantou, puxando-a para um beijo que era promessa e começo ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando simultaneamente. Então rasgamos os papéis do divórcio? Beatriz perguntou. Rodrigo pegou os documentos, rasgando-os ao meio. Rasgados. Ele a puxou para o sofá e ficaram ali, apenas abraçados, processando a magnitude do que acabavam de decidir. As pessoas vão achar estranho, Beatriz disse após um tempo, que a gente decidiu continuar casado. Rodrigo beijou o topo de sua cabeça. Que achem? E no escritório? Beatriz perguntou. Aquilo era real agora. Ela estava casada com seu chefe. De verdade. Rodrigo considerou. Talvez seja a hora de você ser mais do que coordenadora. Sociedade te interessa? Beatriz se afastou para olhá-lo. Você está falando sério? Completamente. Você é brilhante no que faz. Já deveria ter te promovido há tempos. O fato de sermos casados não muda isso. Beatriz sentiu emoção transbordar. Ele havia. Realmente havia. Sim, sociedade me interessa. Rodrigo sorriu. Ótimo. Na segunda anunciamos, junto com o fato de que o casamento é real e permanente. Beatriz riu. Vai ser um escândalo. Que seja. Eles passaram o fim de semana juntos, planejando. Não uma nova cerimônia, mas uma vida. Rodrigo sugeriu que Beatriz se mudasse para o apartamento dele, maior e mais confortável. Ela concordou, empolgada com a ideia de finalmente viverem como casal de verdade. Na segunda-feira, chegaram ao escritório juntos. Não esconderam. Entraram de mãos dadas e os olhares foram imediatos. Rodrigo reuniu todos na sala de conferências. Sei que há especulações sobre meu casamento com Beatriz. Então, vou esclarecer de uma vez. Sim, nos casamos rapidamente, mas não foi golpe, não foi conveniência. Foi amor, e estamos juntos para valer. Murmurinhos explodiram. Além disso, Rodrigo continuou, Beatriz será promovida a sócia, pela competência dela, não por nosso relacionamento. Quem tiver problema com isso pode conversar comigo depois. O tom não deixava espaço para argumentos. A reunião terminou e as pessoas saíram comentando, mas Beatriz não se importou. Segurou a mão de Rodrigo sob a mesa e ele apertou de volta. 2 semanas depois, Beatriz estava organizando suas coisas para a mudança quando a campainha tocou. Abriu a porta e congelou. Rafael. Ele estava ali, mais magro, aparência cansada. Oi, Bia. Beatriz cruzou os braços. O que você quer? Rafael olhou para o chão. Eu vim pedir desculpas, de verdade, pelo que fiz. Um pouco tarde para isso, Beatriz disse friamente. Eu sei. Mas precisava tentar. Eu fui covarde, Bia. Entrei em pânico e estraguei tudo. Vi que você se casou com aquele cara, o Rodrigo. É real? Beatriz ergueu a mão, mostrando a aliança. Muito real. Rafael pareceu encolher. Você o ama? Beatriz não hesitou. Sim, eu o amo. Era verdade absoluta. Então eu realmente perdi você. Rafael tentou sorrir, mas saiu torto. Acho que mereci. Só queria que você soubesse que sinto muito e que espero que você seja feliz. Beatriz surpreendeu a si mesma ao sentir piedade dele. Obrigada, Rafael. Eu espero que você também encontre felicidade. Rafael assentiu, virando-se para sair, mas parou.
Ele é bom com você? Beatriz pensou em Rodrigo, na forma como a olhava, como a segurava, como a fazia sentir vista e valorizada. Ele é perfeito. Rafael sorriu genuinamente dessa vez. Bom, você merece. E então ele foi embora, e Beatriz fechou aquele capítulo definitivamente. Quando Rodrigo chegou para ajudá-la com a mudança, ela contou sobre a visita. Como você se sente? Ele perguntou. Beatriz pensou, aliviada, fechada, pronta para seguir em frente completamente. Rodrigo a puxou para um abraço. Então vamos seguir em frente, juntos. A mudança foi caótica e divertida. Beatriz trouxe suas coisas para o apartamento espaçoso de Rodrigo, e ele fez questão de abrir espaço para tudo. É nossa casa agora, ele disse. Não minha, nossa. Beatriz se emocionou com a inclusão. Aos poucos, foram criando uma vida. Jantares compartilhados, manhãs acordando juntos, rotinas que se entrelaçavam naturalmente. E pela primeira vez, desde o dia fatídico do casamento, Beatriz se sentiu completa. Uma noite, 3 meses depois, estavam no sofá assistindo a um filme quando Rodrigo pausou. Posso te contar algo? Beatriz se virou para ele. Sempre. Rodrigo pegou sua mão. Eu te amava antes do casamento. Há muito tempo. Beatriz piscou. Sério? Por quanto tempo? Rodrigo sorriu envergonhado. Quase desde que você começou a trabalhar comigo. Mas você estava com o Rafael e eu nunca me permiti sequer considerar. Então, quando te vi no altar, sozinha, humilhada, algo em mim quebrou. Não consegui ficar parado. E quando sugeri fingir, parte de mim esperava que algo real surgisse disso, mas nunca imaginei que você corresponderia. Beatriz sentiu o coração transbordar. Rodrigo Tavares, você é um romântico disfarçado de empresário frio. Ele riu. Apenas com você. Beatriz o beijou, derramando tudo o que sentia naquele beijo. Quando se separaram, ela sussurrou. Obrigada por aparecer no altar. Rodrigo encostou a testa na dela. Obrigada por aceitar fingir, e depois por tornar real. Eles ficaram ali, abraçados, e Beatriz pensou na jornada absurda que os trouxera até ali. Um noivo que fugiu, um chefe que se tornou salvador, uma farsa que virou amor verdadeiro. Não era o casamento que ela planejara, mas era infinitamente melhor, porque era real, era deles, e era para sempre. No fim, Beatriz percebeu algo. Às vezes, o que parece ser o pior dia da sua vida é apenas o universo te empurrando na direção certa. Ela fora deixada no altar pelo homem errado e encontrara o homem certo no lugar mais improvável.